Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai ver algumas propriedades de potenciação e relembrar algumas coisas também sobre notação científica. Para isso a gente vai usar alguns exercícios do livro e vocês devem fazer algumas anotações no caderno também. Bom, então para começar, para introduzir o tema, vamos fazer um probleminha aqui, ó. Um jovem decidiu fazer algo diferente enquanto briga contra a ociosidade da quarentena forçada pela pandemia de coronavírus. Em sua rede social, ele fez uma live que durou mais de 18 horas para contar quantos grãos de arroz existem dentro de um saco de 1 quilo. Contando grãozinho por grãozinho, ele anunciou que havia aproximadamente 50 mil grãos naquele saquinho. Bom, essa notícia, infelizmente, é uma notícia verdadeira, né? Bom, mas deixa para lá. Letra A. Uma empresa vende arroz em sacos de 20 quilos. Quantos grãos aproximadamente terá esse saco de 20 quilos de arroz? Escreva a resposta em notação científica. Bom, então a gente tem que calcular 20 sacos de arroz, onde cada um tem 50 mil grãos. Fazendo essa multiplicação, 20 vezes 50 mil dá 1 milhão, que em notação científica é uma potência de base 10, tem 6 zerinhos, então é a mesma coisa que 10 à sexta. Letra B. Uma rede de restaurantes decidiu comprar 10 mil pacotes de 20 quilos. Quantos grãos aproximadamente essa empresa está comprando? Então, ela vai comprar 10 mil pacotes de 10 à sexta grãos, certo? 10 mil pacotes de 1 milhão de grãos. Então, fazendo essa conta, eu tenho que fazer 10 à quarta vezes 10 à sexta. 10 à quarta é a mesma coisa que 10 mil. E 10 à sexta é a mesma coisa que 1 milhão. Para multiplicar os dois, ó, eu tenho que juntar os zeros. Esse daqui tem 4 zeros, esse daqui tem 6 zeros. Juntando, somando os dois, vai dar 10 zeros. Portanto, tem 10 à décima grãos de arroz, que é a mesma coisa que 10 bilhões de grãos de arroz. Certo? Então perceba aqui, ó, o mais importante é quando a gente fez essa multiplicação, aqui tem 4 zeros, aqui tem 6 zeros, vai dar no total 10 zeros. Tudo isso para a gente entender a primeira propriedade da aula de hoje, ó, que é multiplicação de potências de mesma base. Então, como esse exemplo nos mostrou, ó, 10 à quarta vezes 10 à sexta, daqui para frente você não precisa escrever quanto que é 10 à quarta, nem quanto que é 10 à sexta, fazer a multiplicação e depois voltar. A gente pode fazer de um jeito mais fácil. Ó. Como eu tenho multiplicação de potências de base 10 aqui, duas potências de mesma base, basta manter a base e somar os expoentes. 4 mais 6, que é 10 à décima. Que é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente usou no exercício anterior. A gente contou 4 zeros do primeiro, 6 zeros do segundo e somou os zeros, deu 10, certo? Então, a propriedade é o seguinte, ó, se eu tiver duas potências de mesma base se multiplicando, basta conservar a base e adicionar os expoentes. Então, mantém a base é A e adicione os expoentes, x mais y, certo? Então, veja outros exemplos que temos aqui. Ó. X elevado a 12 vezes x elevado a 48, a gente mantém a base, x, e soma os expoentes, 12 mais 48. Vai dar x elevado a 60. Outro exemplo, 3 elevado a menos 15 vezes 3 elevado a décima. A gente mantém a base, 3, e soma os expoentes. Então, só somar, é só adicionar menos 15 e 10. Menos 15 mais 10 vai dar menos 5. Então, resposta 3 elevado a menos 5. Perceba que eu adicionei os dois, mas um deles é negativo, né? Então, por isso que a resposta ficou menos 5. Quarto exemplo, a elevado a 20 vezes a elevado a menos 8. Então, conserva a base, mantém a base a e adiciona os expoentes. Adiciona 20 com menos 8. Então, vai ficar 20 mais menos 8, que é a mesma coisa que 12. 20 junta com menos 8 dá 12. Então, resposta a elevado a 12. Último exemplo dessa parte, 1,2 elevado a menos 4 vezes 1,2 elevado a menos 15. São duas potências de mesma base se multiplicando. Então, a gente conserva a base, 1,2, e adiciona os expoentes. Os dois são negativos, né? Menos 4 e menos 15 vai dar 1,2 elevado a menos 19. Bom, então para a gente entender a próxima propriedade, vamos resolver esse outro probleminha aqui. Ó. Imagens divulgadas na semana passada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos mostram o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, em plena ação. Capturadas com um microscópio eletrônico de varredura, as imagens passaram por
por um aprimoramento de cores. Em uma das imagens, estima-se que o SARS-CoV-2 tenha diâmetro 100 vezes menor que o diâmetro de uma das células humanas, o que o torna visível apenas com microscópios eletrônicos. Sabendo que essa célula humana analisada tenha 10 micrômetros de diâmetro, qual a medida aproximada do diâmetro do SARS-CoV-2 em metros? Bom, então é o seguinte, ó, a célula humana ela tem 10 micrômetros. 1 micrômetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 metros, certo? Então, fazendo essa continha aqui, usando a propriedade que a gente acabou de ver, 10 elevado a primeira vezes 10 elevado a menos 6, pode ser escrito como 10 elevado a menos 5. Bom, agora o SARS-CoV-2 ele é 100 vezes menor do que isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o tamanho da célula humana, 10 elevado a menos 5, e dividir por 100, porque é 100 vezes menor. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a 2, que vai dar 0,00001 dividido por 100. Quando a gente divide por 100, a vírgula volta 2 casas. Então, vai ficar 0,000001 metro, certo? Que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 7 metros. Tudo isso para a gente entender a próxima propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Ó. Então, quando eu tenho, por exemplo, 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a quarta, você não precisa escrever isso na forma decimal e escrever esse número na forma decimal. Basta você manter a base 10 e subtrair os expoentes. O primeiro menos o segundo. 15 menos 4. 15 menos 4 dá 11, portanto, 10 elevado a 11. Então, a propriedade é a seguinte, ó, se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, basta eu manter a base, conservar a base e subtrair os expoentes, sendo sempre o primeiro expoente menos o segundo expoente. Então, vamos fazer mais alguns exemplos. Ó. X elevado a 12 dividido por x elevado a sétima, lembrando que uma fração nada mais é do que uma divisão, certo? Então, mantém a base x e subtrai os expoentes. O primeiro menos o segundo. 12 menos 7 vai ficar x elevado a quinta. O terceiro exemplo, ó, 3 elevado a menos 15 dividido por 3 elevado a décima. Divisão de potências de mesma base, os dois têm a base 3. Conserva a base 3 e subtrai os expoentes. O primeiro menos o segundo. Então, é menos 15 menos 10. Que dá a mesma coisa que menos 25. Então, fica 3 elevado a menos 25. Quarto exemplo, a elevado a 20 dividido por a elevado a menos 8. Então, conserva a base, que é a base é a mesma, deixa a mesma base, a. E subtrai os expoentes, 20 menos menos 8. Que vai dar, esse menos menos 8 fica mais 8. Então, fica 20 mais 8, que é a mesma coisa que a elevado a 28. O último exemplo, 1,2 elevado a menos 4 dividido por 1,2 elevado a menos 14, conserva a base e subtrai os expoentes. O primeiro, menos 4, menos o segundo, que é menos 14. Então, vai ficar menos 4 menos menos 14. Esse menos menos 14 vira mais 14. Então, vai ficar 1,2 elevado a menos 4 mais 14, que vai dar 1,2 elevado a décima. Bom, e outras propriedades importantes. Essa daqui, ó, multiplicação de potências de mesmo expoente. Então, antes, o que era igual era a base. Agora, se o expoente for o mesmo, a gente pode escrever assim, ó. A gente conserva o expoente e a gente multiplica as bases. Então, essas duas potências separadas, eu posso escrever em uma potência só. Então, eu multiplico as bases e conservo o mesmo expoente. Então, aqui o expoente era x, aqui era x, então deixo o mesmo expoente x. A diferença é que eu junto as duas bases, então fica A vezes B, certo? Lembrando que aqui não tem uma multiplicação, não tem um sinalzinho de vezes entre as letras, mas entre duas letras, se não tiver nenhum sinal, sempre é multiplicação. Então, olha só os exemplos que a gente tem aqui, ó. 10 à terceira vezes 2 à terceira. É uma multiplicação de duas potências, onde o expoente é o mesmo. Então, a gente pode juntar as bases, multiplicar as bases e escrever no mesmo expoente. Conservei o expoente e vou multiplicar as bases. 10 vezes 2 dá 20. Então, fica 20 elevado à terceira. Mantive os expoentes e multipliquei as bases. Mesma coisa no segundo exemplo aqui, ó, eu tenho duas potências de mesmo expoente,
conserva o expoente 12 e multiplica as bases, x vezes y. No próximo, eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente, conserva o expoente, menos 15, e multiplica as bases, 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 6. Então, fica 6 elevado a menos 15. E por último, 0,4 elevado a menos 8 vezes 0,6 elevado a menos 8. O expoente é o mesmo, conserva o expoente e multiplica as bases. 0,4 vezes 0,6, que dá 0,24, e aí elevado ao expoente menos 8. Outra propriedade, divisão de potências de mesmo expoente. Então, é praticamente a mesma coisa, só que agora a divisão. Ó. Então, A elevado a x dividido por B elevado a x. O expoente é o mesmo, então eu conservo o expoente e divido as bases. Então, conservo o expoente e divido as bases. A dividido por B. A sobre B e A dividido por B é a mesma coisa. Lembrando que toda fração também é uma divisão. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. 10 a terceira dividido por 2 a terceira, o expoente é o mesmo. Então, eu conservo o expoente e divido as bases. 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa continha, essa expressão aqui pode ser vista como 5 a terceira. Esse daqui, ó, x elevado a 12 dividido por y elevado a 12, é uma divisão de potências de mesmo expoente. Conserva o expoente e divide as bases, x sobre y. Como não dá para fazer x dividido por y, a gente deixa assim, x sobre y, tudo elevado a 12. Tá? No primeiro exemplo, a gente consegue fazer 10 dividido por 2, por isso eu fiz a conta. Aqui não dá para fazer, deixa assim, então, x sobre y sobre elevado a 12. O terceiro exemplo são duas potências se dividindo e elas têm o mesmo expoente. Então, a gente conserva o expoente e divide as bases. 12 dividido por 3 é 4, então fica 4 elevado a menos 20. E o último exemplo, 0,6 elevado a menos 5 dividido por 0,8 elevado a menos 5, são duas potências de mesmo expoente, estão se dividindo, então mantém o expoente e divide as bases. 0,6 dividido por 0,8 vai dar 0,75, e aí conserva o expoente menos 5. E a última propriedade é potência de potência, que é como exemplo esse daqui. Ó. Eu tenho uma potência, ela está dentro de uma outra potência. A elevado a x, tudo isso elevado a y. Então, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Posso escrever essa potência como a elevado a x vezes y. Eu mantive a base a e multipliquei os expoentes, x vezes y. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. 2 elevado a terceira elevado a 5. Então, eu conservo a base, 2, e multiplico os expoentes, 3 vezes 5, que dá 15. Então, essa potência de potência pode ser escrita como 2 elevado a 15. Mais um exemplo, x elevado a menos 4 elevado a sexta. É uma potência dentro de uma potência. Então, mantém a base e multiplica os expoentes. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. Outro exemplo, a elevado a 12 elevado a menos 3. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar a elevado a menos 36. E o último exemplo, potência de potência 0,7 elevado a menos 5, tudo isso elevado a menos 10. Então, conserva a base 0,7 e multiplica os expoentes. Menos 5 vezes menos 10 dá 50. Portanto, 0,7 elevado a 50. Então, como tarefa, ficam os exercícios da página 57 e 58, esses exercícios que estão aqui. Seria bom você tentar fazer. Eu vou fazer alguns modelinhos para vocês aqui, ó, de exercícios mais importantes. Então, exercício 19. Calcule expressando o resultado em notação científica. Então, eu tenho aqui um número escrito em notação científica, multiplicando um outro número em notação científica. Para fazer essa conta, a gente tem que fazer o seguinte, ó, você multiplica o número com o número, 1,25 vezes 6, que dá 7,5. E multiplica a potência de 10 com a potência de 10. 10,4 vezes 10,8 dá 10 elevado a 12, certo? Aplicando a propriedade que a gente viu na aula de hoje, ó, mantém a base, 10, e soma os expoentes. 4 mais 8 dá 12. Esse 7,5 veio da multiplicação. 1,25 vezes 6 dá 7,5. Então, resposta 7,5 vezes 10 elevado a 12. Letra B.
4,5 vezes 10 a sétima dividido por 2,5 vezes 10 a quarta. São dois números em notação científica se dividindo, então dividindo um pelo outro. Então, a gente faz um número com um número, 4,5 dividido por 2,5 dá 1,8. E 10 a sétima dividido por 10 a quarta, aplica a propriedade, mantém a base e subtrai os expoentes. 7 menos 4, que dá 3. Portanto, essa conta tem como resultado 1,8 vezes 10 a terceira. Letra C, usando a mesma ideia que a gente usou no A e no B, temos uma multiplicação de dois números escritos em notação científica. Então, a gente multiplica o número com o número, 3,2 vezes 1,5 dá 4,8. E 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 mantém a base e adiciona os expoentes, que vai dar 10 elevado a menos 8. Se eu adicionar menos 2 com menos 6, dá menos 8. Pronto, escrevi esse número em notação científica. O resultado dessa conta é esse daqui em notação científica. Letra D, um número em notação científica vezes um outro número em notação científica. Então, a gente multiplica o número com o número, 6 vezes 5,5 dá 33. E 10 a quarta vezes 10 a sexta mantém a base e soma os expoentes, 10 a décima. Tá certa essa conta, esse é o resultado dessa multiplicação. O problema é que esse resultado não está em notação científica. Então, a gente tem que escrever em notação científica. Esse 33 ele tem que virar um número entre 1 e 10. Então, a vírgula que está aqui tem que passar para cá, ó, entre os dois 3. Então, como eu andei com a vírgula uma casa, o expoente vai aumentar 1. Então, 33 pode ser escrito como 33,3 vezes 10 e 10 a décima. Portanto, 3,3 vezes 10 elevado a 11. Ó. Repare aqui que nessa passagem eu transformei o 33 em 3,3 vezes 10. E daqui na outra passagem eu juntei os dois. Ó, 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à décima é 10 elevado a 11. Exercício 20. Reduza a uma só potência. Então, esse exercício é só para você usar as propriedades que a gente viu na aula de hoje. Ó. Então, aqui temos potências de mesma base. Então, quando uma multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 2 dá 5. 10 elevado à quinta. Letra B. 10 elevado à oitava dividido por 10 elevado à quinta. A gente mantém a base, 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 5, 10 elevado à terceira. Letra C, a gente tem uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Então, quando o expoente é o mesmo, a gente mantém o expoente e multiplica as bases. 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 10. Então, fica 10 elevado à quarta. Letra D, eu tenho uma multiplicação, 3 números, e eles têm todos o mesmo expoente. Então, a gente mantém o expoente, menos 2, e multiplica as bases. 2 vezes 3 vezes 5, que é a mesma coisa que 30. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30, então fica 30 elevado a menos 2. E a letra E, temos uma divisão de potências de mesmo expoente. Então, a gente mantém o expoente e divide as bases. Fica 60 dividido por 12, que dá 5. Então, 5 a terceira.